roja, amarilla y verde. Desde Sao Paulo, Brasil, canta Bolívia. E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Ó, o Lucas. E aí, Lucas? Deixa eu ver se... Deixa eu ajeitar um pouquinho assim, para ver. Olá, sean muy bienvenidos al canal Machita Cantuta Bolivia. El día de hoy es una live súper especial con mi querido André Silva. Un nombre bien brasileiro, por decirse. Muy popular. Y bueno, un poquito vamos a bajar para que no nos distraigamos con la canción, que por sinal es una excelente canción, hecha para Caporales Cantuta Bolivia. Y pues bien, ¿cuál es la idea de hoy? Hoy es traer un poquito de la experiencia, cultura boliviana, como ya sabéis, el que lo acompaña este canal. Estamos haciendo unas lives con algunos invitados especiales para traer un poco qué es la perspectiva desde personas que viven aquí en Brasil y cómo lo ven la cultura boliviana. Pues sin más delongas, quisiera que se presente André, pero puedes hablar en español, en portugués, lo que mejor te sientas confortable. Vale, de acuerdo. Bueno, primeramente, hola a todos. Mucho gusto estar aquí en el canal de Karen. Primeramente, mi nombre es André. A los que aún no saben, soy novio de Karen. Nosotros ya estamos juntos algo como 4 años y medio. Y fue exactamente a través de Karen que yo empecé a conocer la cultura, la historia boliviana, y yo me encanté mucho por esto y me gusta mucho las músicas, la comida, las bebidas y todo más del país. Entonces la idea es hoy compartir un poco de las historias, de todas las aventuras que nosotros ya vivimos juntos. Sí, así es. Así es. Bueno, para empezar, a los que no conocen Bolivia o los propios bolivianos que no pudieron tener la oportunidad de pasear, ¿no?, por el país, quisiera traer algunos números muy interesantes que estuve buscando sobre, me imagino que todos los bolivianos sepan, pero los que no sepan, Bolivia es un país que antes se llamaba República de Bolivia, pero a partir de 2009 fue denominado Estado Plurinacional para que también pueda abranger las demás culturas, no solo los que viven en la ciudad, como los pueblos indígenas, más que todo. Son 9 departamentos, ¿ya? De los 9, me imagino que hemos pasado por unos 5 o 4 más o menos, en ese último viaje que hicimos. El idioma principal o oficial es el español, pero también se habla mucho el quechua, el aymara, el guaraní, quizás un poco menos. Y una cosa que yo, la verdad, no sabía, pero son más 34 idiomas que también fueron declarados oficiales, ¿no? Idiomas indígenas, ¿ya? Y a ver, capital. Creo que es algo bien interesante mencionar que son 2 capitales que tenemos en Bolivia. Aquí yo recuerdo que en el colegio aprendimos que la capital es La Paz. De hecho, sí lo es, pero llegando allá sabemos que son 2. ¿Cuáles son? Exactamente. En verdad hay 2 capitales. Uno es La Paz, que es justamente la capital económica y también donde está ubicada toda parte del gobierno, ¿no? Y también hay otra que es Sucre, una ciudad llamada Sucre, que es que también tiene una parte que es responsable por
algunas actividades y responsabilidades del país. Entonces hay como algo como dos capitales en Bolivia. Claro. Y hace frontera con más 5 países, que son Argentina, Paraguay, yo dice 5, no, pero aquí solo puse 4. Argentina, Paraguay, Brasil y Bolivia. Y no tiene salida al mar, ¿no? Lamentablemente. Y a ver, ¿qué otros números más? Bueno, a medida que vamos hablando de uno de los paseos, voy a hacerles unos comentarios. A ver, ¿por dónde quieres empezar? Bueno, yo creo que podemos empezar con nuestra viaje. ¿El tour? Sí. Bueno, primeramente nosotros viajamos a Bolivia, yo creo que en 2017, y entonces llegamos por una ciudad que es llamada El Alto, que es una ciudad que está en la región metropolitana de La Paz. Entonces, no hay un aeropuerto en la ciudad de La Paz. Entonces, es una ciudad que es vecina de La Paz, donde es el aeropuerto ubicado más alto. Sí, más alto del mundo. Entonces, es realmente muy alto. Entonces, empezamos nuestro tour por la ciudad de La Paz. Y entonces ya empezamos con las aventuras, porque es una ciudad que tiene una altitud muy grande. Entonces, a nosotros, por ejemplo, brasileños, que no estamos acostumbrados, tienen un efecto que es llamado soroche, algo así. Sí. Y es realmente muy difícil de respirar. La persona o la gente se cansa muy rápido. Entonces, por ejemplo, estábamos en un hostel y había una escalera y es siempre muy... Puedes hablar en portugués si sí. prefieres. Sí, perfecto. Poner más detalles a tu... Pero sí, es algo que... en mi caso, por ejemplo, yo sufría más cuando yo despertaba y después, ao longo del día, era más tranquilo. Y a Karen, a veces era diferente. Despertaba bien, pero ao longo del día se quedaba mal. Pero en esta ciudad, en La Paz, nosotros conocemos muchos lugares y una aventura muy, muy genial fue el paseo que tuvimos en la Estrada de la Muerte, que es muy conocida en la internet. Y acá yo tengo una polera. Recuerdito. Una polera del Estrada de la Muerte. Paseo, sí, acá hay un mapa. No sé si se logra ver. Se logra ver. Sí. Pero fue una aventura muy genial porque nosotros estábamos... ¿De quién fue la idea? Obviamente. ¿De quién fue la idea de sacar una bicicleta, una mountain bike, ¿no? Sí. Y caminar por 80 kilómetros en la estrada que nada más, nada menos tiene la fama de ser la Estrada de la Muerte, porque de verdad personas murieron haciendo este camino, flotas, camiones, ¿no? Y otros turistas. Y pues se dice de la muerte a los que no toman mucho cuidado con la velocidad, ¿no? Bajas una estrada abajo desde 4.500, sí. 4.600 metros de altitud, ¿no? Es muy alto. Andrés no tenía noción que estar a 4.000 metros. Se recordó de sus guantes, ¿no? De sus protectores, cuando estaba casi por perder los dedos, de tan frío que era al inicio del camino. ¿Te cuenta qué sucedió? ¿No? El proceso es, vas a una agencia, alquilas la bike, y ahí vamos en grupos, salimos desde La Paz. Sí.
Y después empezamos muy alto y me recuerdo que estaba lloviendo, hacía mucho frío, Neblina. sin neblina, pero yo no sabía exactamente cuánto frío hacía allá. Y después que empezamos el paseo, me recuerdo que estaba sufriendo mucho porque hacía mucho frío y también Viento, ¿no? Viento en la cara. la lluvia y todo más, entonces estaba sufriendo mucho. Pero es necesario hacer algunas paradas, entonces yo tuve que cambiar ¿cómo es? Guantes. Guantes y después fue algo más tranquilo, pero en verdad tiene el nombre de Estrada de la Muerte justamente porque algunas personas no tienen mucho cuidado, cosas así. Pero es tranquilo, es un paseo que Es muy, tranquilo. muy Súper recomendable. súper Es bonito paisaje. Sí, El día que fuimos, el cielo no estaba tan limpio. pero después cambió bueno. Es que bajas, ¿no? Sí, No exacto. estaba tan limpio. Si buscas en internet, los que no conocen van a ver que es una verdadera, un paraíso, ¿no? Para los que les gustan naturaleza, paisajes naturales, mejor dicho. Ujú. Y al final terminas en una casa donde hay piscina, hay churrasco. Y la temperatura es totalmente diferente, ya hace mucho calor, Sí. entonces es un paseo muy genial y nosotros recomendamos a todos. Y también La Hay que Paz. tomar cuidado, ¿no? Sí. O sea, el nombre no es por nada, Sí, ¿no? sí. Porque los que quieren, se creen muy capos, Sí. no, o sea, como, si no toman cuidado, sí, porque estás en la curva, sí. Yo me caí como ¿cuántas veces? Algo como 3 o 4 veces. Sí, pero son caíditas así, bien tranquilas. Sí. No logré quebrar nada. Sí. Es porque... Pero es una aventura, ¿no? Entonces tiene que tener algunas historias para contar después. Hace parte. Sí. Es parte. Y también en La Paz yo empecé a conocer la culinaria boliviana. Entonces me recuerdo algunos platos muy típicos que es silpancho. Silpancho es un plato muy rico donde se tiene arroz, papas, carne de res, ¿no? De res. Y ensalada, es un plato muy, a mí me gusta mucho y a veces pido a la madre de Karen para hacer, entonces es muy rico en verdad. También me recuerda chicharrón de cerdo o pollo, que es porco o frango en portugués. Y ¿qué más? Pique macho, salchipapas, me recuerda algunos nombres y a mí me gusta mucho. En verdad no es muy diferente de la comida brasileña. La diferencia, perdón, es más, yo creo que es un poco más picante en algunos platos, ¿no? Sí, nos gusta mucho algo. La pimienta jalapeño, ¿no? Exacto. Que es fuerte, así por decirse, ¿no? Se hace respetar la pimienta. El André... A mí me gusta pimienta, pero algunas son muy fuertes. Sí. Y yo soy muy blanco, entonces cuando yo estoy comiendo algunas pimentas me quedo muy rojo. Sí, hace transpirar. Sí, es verdad. Yo no soy mucho de comidas picantes, pero es rico, ¿no? Probar un poquitito. Sí. ¿Y qué más podemos hablar? Bueno, después de conocer a La Paz. La Paz hay muchos lugares. Sí, hay muchos lugares para ir. Sí.
como el Valle de la Luna. Ecoturismo, ¿no? Sí. Decimos. Entonces hay muchos lugares, entonces es una ciudad que tiene muchas opciones de turismo, de paseo. Y me recuerdo que después viajamos a Copacabana. Copacabana es una ciudad que es muy cerca de Perú, entonces es Hace una frontera. ciudad, sí, hace frontera. Es una ciudad que está alrededor del lago Titicaca, que es también el lago más alto del mundo. Y todo allá es algo más alto del mundo. Sí. Y es una ciudad muy genial también. Entonces conocemos a Valle del Sol, algo así. Uhum. Y no me recuerdo el nombre de Es los, Valle de la Luna. de los barcos que tiene que... Ay. No recuerdo. Son... Bueno, yo me acuerdo de la experiencia, pero no Sí. me acuerdo el nombre de los barquitos que Sí. son hechos como... en portugués, jangadas. Acho que é jangada. Eh, São como barcos parras, pequenos. ¿no? Hay una parra de allá, uma palha. Sim, sim. São barcos pequenos, às vezes vou a cambiar em português, espanhol, não. São barcos pequenos e cabem algo como 10, 15 pessoas, não são muitos. E é um lugar muito bonito, assim, uma cidade muito bonita, que tem... O lago é muito bonito. O nome da cidade é Copacabana, e não é porque Copacabana Do Brasil, né? foi, na verdade, a inspiração, não sei se você conhece a história, mas a inspiração da cidade de Copacabana aqui do Brasil é em homenagem a um presente que um boliviano, né, deu lá de Copacabana. Então, a modo de agradecer, batizaram a cidade aqui de São Paulo, do Rio de Janeiro, de Copacabana também. Então, temos Copacabana na Bolívia, né, em La Paz, e Copacabana também aqui no Rio. Exato. E foi onde eu comprei o meu chulito. Outro de acordo. Então, esse gorro, né, é muito utilizado, é super comum lá na Bolívia, né? Por que será, né? É porque faz frio, tem muito vento, né? Então, assim, eu comprei o meu primeiro lá, gostei bastante. E tem uns lugares, assim, que são muito bonitos e eu tive outras experiências em outros países, né? E eu até comento com a Kari, alguns lugares que eu vi lá na Bolívia, eu não vi em lugares, por exemplo, eu tive a experiência de morar um tempo fora na Nova Zelândia, que é considerado o país mais belo de natureza, né, do mundo. Mas eu lembro que na Bolívia, alguns lugares me surpreenderam. Alguns lugares, assim, que a gente tira a foto, parece que tá aplicando um filtro, alguma coisa. Mas não tem nada, é a foto original, sem filtro nenhum. É um lugar muito bonito mesmo. Então foi bem bacana. As experiências em Copacabana, foi a primeira vez que você mastigou coca? Experimentou coca? Não, foi em La Paz. No monte tem um passeio que é chamado... É uma montanha, né? Que é chamado Chacaltaya. É verdade. E é uma montanha que a gente subiu a mais de 5.000 metros de altitude. Nossa, acho que foi Eu procurei aqui. Na verdade, você chega a 5.400 metros. É o lugar mais alto lá do Monte Chacaltaya. Fica aproximadamente 2 horas da capital lá de La Paz. Você vai de ônibus. Esse é o perigo. De você ir de ônibus convencional. Não é nenhum ônibus preparado. Que sobe em... Como é que fala? Desfiladeiro com neve. Então, assim... É um pequeno detalhe. Assim, todos falam da Estrada da Morte, né? Eu acho esse passeio ao Monte Chacaltaya muito mais perigoso, para ser sincero. E foi engraçado. Bom, vou contar aqui, né? Na verdade, não são ônibus gigantes, né? São aqueles... um pouquinho maior que um micro-ônibus. São, assim, de tamanho médio, né? Mas são ônibus convencionais. São convencionais, isso. Que rodam na cidade, não são ônibus de viagem. Exato. E assim, a estrada é muito curta, então da janela você consegue ver a sua morte lá embaixo, né? Então, assim,
você vai subindo e tem gelo, tem bancos de areia e tal. Então, quando passa o ônibus, ele dá aquela mexida, né? Então, dá a impressão Chacoalhada. que você vai cair, literalmente, né? Então, assim, eu acredito que todos dentro ali do ônibus nunca foram para lá, é a primeira vez. Então, dá muito medo. Eu confesso, eu tava conversando hoje com a Karen, né? O vidro fica suando, né? Porque as pessoas ficam nervosas ali dentro. E em um determinado momento, tem um monte de estrangeiro. La Paz tem muito estrangeiro. Então, vem gente do mundo todo. Então, tinha uma pessoa, assim, que dava para ver que era europeia, mas não dava para saber de onde era. Porque a gente não conseguia reconhecer a língua, né? Mas ele sentiu tanto medo, que ele literalmente se cagou nas calças. E aí, Como a gente sabe, ele deu um xingo, ele xingou lá na língua dele, obviamente eu não entendi nada, mas de repente, né, aquele cheiro de merda, né? E aí todo mundo, né, sentindo aquele cheiro, porque o vidro é fechado, é muito frio lá em cima, a gente, né, tava com luva, com roupas, várias blusas, é muito frio lá em cima. Então, assim, nossa, ainda bem que foi no final, quase chegando já, né, mas ele ficou muito chateado. Eu lembro que acho que a namorada, a esposa dele, de novo, não entendo o idioma, mas eu suponho que ela tenha dito, né, calma, amor, alguma coisa do tipo, e ele tava vai pra lá, muito me bravo, deixa. né? Tava muito bravo. Mas foi nesse lugar que eu mastiguei coca, né? Lógico, eu nunca tinha conhecido, eu não conhecia, nunca tinha provado, eu peguei um pedacinho só, né? Falei, vou pegar. Uma folhinha. Nem uma folha, né? Eu peguei um pedaço bem pequeno. E aí eu comecei a mascar e o gosto é terrível. É terrível o gosto Não daquilo. fala assim, né? Assim, aí é o meu gosto, né? então, Mas, assim, é amargo. É que eu não gosto do gosto amargo, né? Então, pra mim, é terrível. Aí, o que eu comecei a mastigar, falar, nossa, não tô gostando, né? Pra dar aquele efeito, né? Porque, assim, acho que quem nunca passou por isso, não imagina a pressão que realmente é. Você estar em La Paz tem todo aquele efeito, né? Tem que fazer a ambientação, né? É recomendável para quem chega lá uns 2 dias, pelo menos, e depois você faz esses passeios. Só que a gente, né, tinha pouco tempo. A gente já fez a ambientação a 5.000, quase 6.000 metros, né? Então tava assim, né, aquela pressão. E sempre se recomenda, antes de a gente partir, bem no comecinho, lá no pezinho da montanha, eles falam, gente, aqui é a última loja, aqui é a última parada antes de a gente subir. Recomendável comprar uma sacolinha de coca, que é super normal, tá, gente? Não é narcotráfico isso daqui. Sim. Aliás, eu depois até posso contar uma história também. É a folha, né? Então a folha não... É usada para fazer como comprar... chá. Camomila, sabe? Exato. Vou lá comprar camomila. Você compra e a gente, tipo, né? Vamos aqui, né? Onde é que é o melhor lugar para você degustar? Era lá. Então, Sim. o André colocou umas folhinhas na boca. E pior, né? Aí eu não gostei do amargo, eu engoli. E não é para engolir, é só para você extrair, né? Você mastiga, extrai todo o extrato da folha e aí você descarta. Só que eu tava aquele gosto terrível, que para mim é terrível. E aí eu falava, vou resolver logo aqui, eu engulo. Aí eu engoli, né? Mas assim, todos me perguntam, né, quando comenta, dá efeito mesmo? Olha, eu vou ser sincero, tá? Eu peguei só um pedaço, acho que a folha é desse tamanho mais ou menos, né? Eu peguei, quase uma folha inteira, não chegou a uma folha inteira. Assim, te dá um calor, você sente, né, um calor, assim, a oxigenação, isso, né? O seu nariz, assim, as suas narinas, elas abrem mesmo, de fato, então você consegue respirar mais. Mas assim, no meu caso, eu não sei se é porque, né, eu experimentei pouco ali, no meu caso foi muito rápido. Não, deu efeito, mas assim, muito rápido. Coisa de minutos, assim, acabou, já tudo. Eu não quis comer mais também. Eu não quis mais também, porque eu falei, tá bom, já experimentei, bacana. Mas como lá, né, algumas pessoas, né, têm o hábito de ficar mascando o dia todo, né, eles ficam praticamente o dia todo mascando, então pode ser que dê mesmo esse efeito mesmo que todo mundo fala, né? Que comenta assim que é algo bem, bem forte. Mas foi uma experiência interessante também.
Dizem que, eu não sei, tá? Que tão próximo da verdade mas antigamente, né? O pessoal, quando trabalhava, usava isso bastante para dar energia, né? O índio ele foi muito escravizado aqui, né? Os povos andinos. E a folha era a base aí para dar aquela força de carregar muitas coisas. Então, além de ele oxigenizar, ele também dá aquele gás, né? De você não dormir. Tipo igual tomar café, né? Que te mantém acordado e com mais energia. Ela tem propriedades muito parecidas. Tá? Mas eu não vou entrar muito a fundo quimicamente como é que acontece. Mas chá, tá com dor de barriga? Chá de coca, dor de cabeça, chá de coca, tô com enjoo, toma chá de coca, tô com piriri, toma chá de coca, tô com uma gripe, toma... É pra tudo. E chá de coca você gostou? E particularmente o chá de coca eu adorei. Eu adorei. Eu tomei muito chá de coca lá, porque, igual a Karen falou, é algo assim muito normal. Uhum. Então, é como se fosse um troco, né? Você vai comprar alguma coisa, tem um centavo que eu quero te dar um saquinho lá de folhinha de coca, né? Então, assim, eu gostei. O chá eu adorei, pena que eu não posso trazer, né? Mas eu gostei muito. Agora, mascar a folha, não. Mascar a folha não foi uma experiência muito bacana para mim, não. Mas, bom, depois de Copacabana, a gente teve que obrigatoriamente voltar para La Paz. E aí foi onde a gente fez, assim, acho que foi a aventura mais bacana que a gente fez na Bolívia, né? Que de La Paz a gente foi para Uyuni, que é, de novo, né, o maior maior deserto de sal do mundo, né? Só deixa eu contar uma coisa que eu li recentemente e eu não sabia. Realmente, maior deserto e desde fora, né, da Terra, desde a Lua não, desculpa. Desde fora, você é o único ponto natural brilhante que pode ser visto. Ele foi usado como ponto de referência na jornada do Apollo 11. Então, pra ver a grandeza que ele é, né, e ajudou aí astronautas a encontrarem, sei lá... Se guiarem, né? Se guiarem. É bem bacana. interessante. E essa viagem a gente fez, né, partindo de La Paz até o Uyuni. A gente fez de ônibus e foi de madrugada, então a gente estava bem cansado. A gente chegou, dormiu, foi bem... Esse ônibus é bem tranquilo. De viagem. Ônibus de viagem, convencional. Tranquilão. Aí a gente chegou, a gente fechou por agência, e aí a gente passou 3 dias no deserto. Então, assim... São vários pacotes, né? Tem de um dia, tem de 3, Isso, tem de 5. a gente fechou de 3, né? E aí, o primeiro dia a gente foi até o Salar, que é sensacional, assim, é muito gostoso lá. Você tem que dar sorte também de estar num dia, assim, que pegou, digamos assim, o cenário perfeito, né? Porque ele não pode estar seco de tudo e não pode estar muito úmido, né? Então, eles chamam de lâmina, né? Então, você tem que ter aquela lâmina da água, assim, bem... fininho, que vai dar aquela perspectiva que você não sabe exatamente o que é terra e céu, né? Ele fica ali. Então, a gente deu sorte, né? Tava bem, bem legal. E aí, os condutores, eles sabem as poses, sabem usar muito a questão de distanciamento da foto. Então, você faz várias e várias Quem fotos. foi nosso guia? Você Foi lembra? o Jorge. Jorge. Super figura. E aí foi assim, nossa, é muito bonito o lugar, é muito sensacional. Depois a gente conhece um negócio de trem, né? Antigo, Cemitério né? dos Cemitério trens. de trem, que é bem legal. Aí, obviamente, por causa do sal, enferruja muito rápido, né? Então, carros, qualquer coisa ali enferruja muito rápido. E depois a gente foi pro deserto mesmo. Aí acho que foi uma experiência bem bacana, né? Que faz fronteira com o Chile, né? Faz com o deserto da Atacama do Chile, né? E ali acho que ele chama deserto de Dali, né? Alguma coisa, Salvador Pelas Dali. montanhas. Acho que é alguma coisa assim. Tem um parque também lá, né? Que a gente cruza. Tem muito lugar ali que ele vai levando, né? Então, assim, tem muita coisa legal. E eu acho que a experiência mais bacana é que a gente... ficou, né, hospedado numa casa no meio do deserto, literalmente. Então, essa casa não tem energia, não tem internet, não tem nada, né? Então, assim, para
conseguir, digamos, sobreviver ali, por exemplo, eles usam transformadores de bateria de carro, né? Então eles ligam o carro, tem um transformador que gera energia para poder sustentar aquela casa, né? Porque são vários grupos, né? E é restrito, né? Quando eles têm uma limitação, não fica com energia o tempo todo, porque o negócio é Exato. algo escasso. Né? Então não dá pra você ficar carregando o celular aqui 3 horas. Não, tipo, ó, tem um período, né? Sei lá, de 6 a 7, carrega. O próprio banho, né? Não tem energia elétrica pro banho. Mas o banho é a gás. Eles usam a gás, mas você tem que pagar, né? Então, assim, e é sempre rápido. Você tem que tomar muito rápido e tal. Então, assim, foi uma experiência bacana nesse sentido, assim, porque a gente tava literalmente no meio do deserto. Então, eu achei incrível, assim. Eu acho que a lembrança que eu tenho desse deserto foi de ver o céu estrelado na madrugada. A gente acordou 4h30 da manhã, saímos de lá 5 horas da manhã. Um frio absurdo que tal, né? E aí eles levam a gente para uns geysers, né? Que são um lugar fedido, né? Com aqueles negócios que saem do chão. Como é que é o nome? É vapor, sai água. É enxofre? O cheiro é enxofre porque vem das lavas mesmo, né? Então, cheiro de enxofre. E aí eles recomendam... E o negócio é super perigoso, porque tem gente que quer brincar, quer tirar umas fotos bacanas. Aquilo lá, ele te suga. Muita gente morreu porque brincou, né? De um jeito assim, sem muita noção. E ele queima também, né? É um ar super quente. Na medida que ele jorra, ele também, tipo, succiona você. E aí tive bastante relatos, olha, não tem, assim, o cuidado é meio que noção mesmo, né, da pessoa, porque não tem ninguém olhando, sai daqui, não sei o quê. O guia recomenda, olha, vamos para um lugar assim, tomem cuidado, tá acontecendo tais coisas, se acontecer isso, tipo, deixa a pessoa morrer, porque senão ela vai te puxar. É mais ou menos esse tipo. Mas o céu... estrelado, foi assim infelizmente as nossas câmeras não puderam registrar, né? Só câmeras profissionais para ver o céu estrelado. Parecia que o céu tinha descido, tipo, tava aqui, sabe? Sim. Vai ser uma experiência muito, muito legal. Você fica... Imagina que a gente em São Paulo, que male vê uma estrela, né? E aí você vai lá e fala, nossa, tipo, tô num paraíso, e você vê estrela cadente, tipo, eu nunca na minha vida tinha visto, a primeira vez que eu vi, foi lá. Ali tem todas as condições ideais, né? Porque para você poder ver as estrelas, né, você não pode ter muita luminosidade na Terra, você não, obviamente, não pode ter nuvens, nem poluição. Então ali não tem nada disso. Então, assim, é o que a Karen falou. A gente acordou muito cedo, acordou acho que era umas 4, né? E saiu 4h30. E aí um frio enorme, assim, mas valeu muito a pena. Porque, de fato, acho que aquela visão que você tem, dificilmente vai ter em algum outro lugar no mundo. Né? E foi aí que eu, sinceramente, até esse momento, pra mim, o efeito do sorote, tipo, as narinas estavam um pouquinho assim, ressecadas, mas eu falei, tá tranquilo, já tínhamos subido um monte, né? Já tínhamos descido. Mas foi nesse dia que eu senti que o coração ia sair pela boca. E acho que o que o jogador de futebol reclama aqui, quando vai jogar em La Paz, dá a dificuldade de respirar. A gente correu 1 metro. Não, 1 metro... Não, porque ele... 10 metros, vai. 10 metros? 10 metros. Eu exagerei 1 metro. 10 metros, né? Porque ficam os carros lá estacionados. Gente, 10 minutos, vai lá conhecer. E, tipo, é curto, porque o dia já vai sair. Então, você tem que, realmente... A ideia é ir na madrugada, ver o nascer do sol, porque depois, né, que clareia, não consegue mais ver estrela nenhuma. E aí a gente fez uma corridinha, acho que são esses 10 metros, que quando eu cheguei no carro, não tinha ar. Eu vi meu coração, tipo, aqui, sabe, na garganta. E eu falava, meu Deus, eu vou ter um treco aqui, porque não parava. Eu corri sem imaginar, sabe? Ele mostra... Ali você tem uma experiência prática do que é o sorote, né? Então, assim... como eu até disse no começo, eu acordava todos os dias com muita dor de cabeça, né? Era todos os dias, eu tinha muita dor de cabeça, mas depois melhorava, ia bem tranquilo.
Mas ali, como a gente, né, além de ter acordado muito cedo, não ter descansado, ainda correu, né? O salário, ele tá 3.600, É, né? Porque o Uyuni tá a 3.600 metros de altitude, então, relativamente, ele é alto. é alto. E tem essas surpresinhas aí. Então, não, por mais que a gente já tava já ambientado, Sim. não é lugar pra você ficar correndo, né? Desesperadamente. E depois a gente foi finalmente para Sucre, que é uma cidade, uma das que eu mais gostei na Bolívia. É uma cidade, ela é conhecida, né, como cidade branca, justamente porque as paredes, né, de tanto dos edifícios quanto da igrejas, as casas mesmo, elas são todas pintadas de branco. Então, quando você olha de cima, você tem a perspectiva que é uma cidade inteira branca. Então, assim, lógico que tem uma ou outra casa ali diferente, mas, assim, na esmagadora maioria é branca. E é uma cidade muito bonita, é uma cidade estudantil, né? Tem muitas universidades, até escolas de inglês. Tem muita escola de inglês lá, porque o custo é mais barato do que outros países, então tem bastante pessoas que vão para lá estudar, obviamente, é espanhol, mas também é inglês. Então é uma cidade estudantil, tem uma vibe estudantil, assim, tem aquele, sabe, de você sentir ali mais jovem, tá? Eu achei bem bacana. Tem umas lojas de chocolates ali que são sensacionais também. Tem bem no centrinho, né? Tem É. muita lanchonete, porque comida de universitário, estudante é lanche. Então tem muitas lanchonetes nas muitas opções, né? proximidades. Tem bastante. De Sucre, a gente foi pra. Aí a gente retornou pra. A gente foi pra Cochabamba. A gente foi pra. Como é que fala? Aquele parque dos Ah, dinossauros. isso fica em Sucre, né? É Pra ver um as parque. pegadas. Isso, é um parque que você consegue ver as pegadas dos dinossauros e você vê na parede. Então você fala, pô, ele andava de lado? Não, né? É que o movimento das placas tectônicas, em um determinado momento, aquele onde eles pisaram, ela subiu. Então ela fica lateralmente e dá para você ver todas as pegadas. A gente vai mesmo, né? Você coloca capacete. A gente foi num dia que choveu demais, tinha muito barro, mas. Quando a gente falou, agora a gente vai ter um passeio light, que é essa cidade, comer chocolate, não sei o quê. Aí chegou no parque todo lama. Todos os nossos passeios foram sempre com muita emoção. A gente ficou 2 semanas na Bolívia, 14 dias, e todos com muita emoção. Assim, então não tiveram passeios assim, lights, né? Tiveram passeios. Mas é uma experiência bem bacana também esse parque dos dinossauros. Você aprende muito e você segue, né? Tem um guia. O legal lá é que os Tem guias. as réplicas também, né? Bem legal as réplicas. Isso. Os tamanho guias original as réplicas? são. Logo na entrada, né? Que você bem vê. bonito. Você parece um Jurassic Park. Isso. Legal. Assim, né? Que você até se remete, né? E é bem perfeito, posso dizer. É bem. Como é que fala? Detalhista. Exato. As coisas. Exato. E. Tiramos fotos? Podia, Tiramos. É que você tem que ter um credencial dizendo que você vai tirar foto, né? Porque você tem que pagar regras para valorzinho tirar a mais foto. para permitir tirar foto. Mas é bem legal. E depois de Sucre a gente foi para Cochabamba, que é a cidade onde os pais da Karen nasceram. É uma cidade bem grande, uma cidade bem grande. Já é uma cidade, assim, não é tão alta quanto as outras, né? Então, assim, é uma altitude tranquila, você não fica cansado. É uma cidade, como eu falei, ela é bem grande, né? Assim, territorialmente falando. Tem muitas universidades, tanto é que a Karen estudou lá, se formou lá, né? Na qual foi? Na Universidade Maior de San Simão. San Simão. E lá, assim, a cidade, como eu disse, ela é mais desenvolvida, então tem uns bairros que são muito bonitos, assim, as casas são muito grandes, né? As casas são bem grandes, são bem bonitas. Mas o que mais me chamou a atenção de Cochabamba é assim, o cuidado que eles têm com os jardins. Então, assim, os jardins públicos, né? Então, você tem praças, você tem jardins, eles têm um cuidado assim gigantesco em manter bonito.
Nós moramos em São Paulo, isso não é tão normal em São Paulo, então não sei se é porque a gente vive uma realidade muito distinta, não sei como são as outras cidades, né, do Brasil, enfim, eu sei que algumas melhores, outras piores, mas na média é bem distante do cuidado que eles têm, né? É que Cochabamba também não é muito turística, né? Uhum. Não é muito turística. Mas, no geral, muitos lugares de lá, as praças públicas, elas têm... É bastante até que arborizadas. E sempre tem um canteirinho, né? O famoso desenho, né? Com flores. Às vezes não precisa nem ser flor, né? Porque é bem diversificado. Tipo, folhinhas verdes com folhinhas brancas, umas amarelinhas Isso. aqui, faz um desenho, faz uma poda mais elaborada. Realmente, a gente não está muito acostumado aqui em São Paulo a ver esse tipo de coisa, né? Tem cidades aí, acho que mais do sul, que eles são mais cuidadosos, né? Uhum. Onde tem mais esse carinho também pela cidade, né? Os governadores também Exato. são mais turísticas também, né? Que São Paulo a gente só vê coisa cinza. Então, quando a gente vai pra lá, a gente vê e fala, jardins, né? É algo que chama bastante atenção, concordo. E lá a gente conheceu o Cristo, é bem bonito também, bem grande, e lá você consegue ter a visão da cidade toda. E também um parque que tinha sido recém-criado, né? Que tem um parque que tem Das águas dançantes. Então a gente foi à noite, você vê ali jogo de luzes. Nossa, é bem legal esse parque, a gente se divertiu pra caramba, que foi no último dia, a última noite que a gente estava lá. Aí a gente foi com os pais da Karen, que eles estavam lá também na Bolívia. Nossa, foi uma noite bem legal, assim, a gente se divertiu como criança mesmo. E depois a gente também comeu o famoso churrasco boliviano, que é bem diferente do brasileiro. O que tem de diferente? Fala aí. Você vê arroz, né? Tipo assim, por exemplo, é um arroz, lembra um pouco risoto, né? Você não gosta de risoto, mas é um arroz muito bom, né? Um papadinho assim, com queijo. Isso. E que é muito difícil, né? Assim, não é fácil fazer esse arroz papadinho. Exato. Em casa a gente já tentou, não sai certo. É o tradicional, né? Que vem com... tem o pacomuto, que é mandioca, o arroz e a carne, mas também se come, assim, um churrasco de frango, churrasco de linguiça, tudo mais, né? Sim. Acho que o diferente é porque tem os acompanhamentos, né? Aqui a gente, em São Paulo, parece que o foco é mais o acompanhamento do que a própria carne, né? Isso é muito diferente, porque... Por exemplo, em São Paulo, o churrasco quase não tem farinha comida, e carne, né? É carne e pão, vai. Então, assim, lá é um pouco diferente. Parece que o carro-chefe é mais o acompanhamento do que a própria carne. Por isso que eu lá em casa, churrasco. Vamos fazer arroz, vamos fazer o feijão, fazer a batata. Mas aí, como eu disse, essa foi a última noite e a gente iria retornar ao Brasil. E aí foi uma experiência bacana, né? Porque... a gente foi no aeroporto de Cochabamba. A gente chegou, era bem à noite, né? Acho que era umas 11, né? Alguma coisa assim, né? 10. Me pergunta eu não lembro, porque eu não lembro. Eu não lembro os horários exatos, mas era noite, assim. Tava escuro, né? Eu cheguei, né? A gente se despediu dos pais da Karen. A gente passou e aí, como todo aeroporto, você tem a área que é feita, né? A checagem, se não tem arma, essas coisas, né? E aí eu cheguei de mão dada com a Karen, né? Normal. Aí eles se separaram, né? Então a Karen foi ser revisada, né? Com uma mulher e eu fui com um homem. Só que comigo o negócio foi pesado, né? Porque eles chegaram assim, vieram uns 4, 5 ao meu redor. E para quem assistiu Tropa de Elite sabe do que eu tô falando, né? Eles chegaram assim, o que você tem aí? Você tá trazendo droga, né? Você tá usando ela como mula. Mula é a expressão, né, que era muito usada antigamente, né, quando os estrangeiros iam para Bolívia, usavam as mulheres para trazer drogas, né? Então chamavam as mulheres de mula porque elas traziam drogas com eles, né? Dentro do corpo, literalmente. Então, e aí eles ficaram numa pressão psicológica ali em cima de mim, falando, não, a gente vai encontrar, a gente vai, não sei o que, sou brasileiro, começou a falar um monte. E aí eu falei, eu não tenho nada. Só que, eu comecei a suar, né? Os caras todos armados, apontando. Eu falei, e 2, 3 aqui assim atrás, falando muito. Eu comecei a ficar nervoso, né? Lógico. E aí eles abriram minha mochila inteira, assim, tiravam
tudo que Procurando. tinha, procurando. Capaz que encontrasse, né? E aí, lógico, não tinha nada, né? Mas foi engraçado, eu fiquei assim muito nervosa. Aí a Karen já tinha terminado a dela, tava esperando. Nossa, você demorou. Eu falei, você não sabe nem o que aconteceu. Mas foi. Tirando isso aí, foi tranquilo, foi uma viagem muito bacana. E aí, né, até porque a gente também está perto do fim, né? Então, assim, trazer algumas considerações minhas, né, do país. Como todos sabem, isso aí é fato, né? A Bolívia é um dos países mais pobres de toda a América, né? Então, assim, existem muitas dificuldades, existem principalmente financeiras, ali, econômicas, agora mais recentemente políticas também, enfim. A gente sabe que é um país que sofre bastante ali, né? Mas eu comento com a Karen, né? É um país que mesmo com tudo isso, cara, eles sofrem demais. Eles têm uma infraestrutura muito precária em relação ao Brasil, por exemplo. Só que eles têm um orgulho, eles têm um patriotismo. Assim, as casas têm, né, a bandeira do país, eles têm orgulho da dança, da cultura, da comida. Então, assim, isso é algo que me chamou muito a atenção. Assim, eu fiquei tocado com isso e acho que assim, a maior experiência que eu tive foi ver isso, vivenciar isso, sabe? De falar, nossa, mesmo, né, a gente reclama, o brasileiro reclama demais, né? Então, assim, a gente está muito melhor, né, se comparado com questões econômicas, principalmente, de desenvolvimento, infraestrutura, enfim. Mas eles têm esse orgulho e isso eu achei, assim, sensacional. E foi quando, né, eu já ouvia muito por causa da Karen, também ela se apresentava e tudo mais. Mas foi quando, né, aí eu comecei. Hoje eu brinco, né, que eu conheço muito mais músicas do que ela. Então eu sei cantar as músicas. A minha mãe brinca comigo, né, fala, você parece boliviano, você ouve música boliviana o dia inteiro, canta. Para encerrar, coloca o gorrinho. Vamos caminhando para o final. O tcholito aqui. Porque antes que o Insta nos corte aqui, vamos fazer, né, uma despedida. Esse é o meu tcholito de Copacabana. Esse é lá na Bolívia mesmo. E é isso, assim, tem muitas bandas que eu gosto, né? As minhas preferidas são Andersur, Agrupación Así de Rom, Calamarca, Renovación Andina. Olha. Tem, acho que conhece bastante. Los de Arraio também eu gosto muito. Então, assim, hoje eu ouço de verdade, eu tô trabalhando, eu tô ouvindo música, eu tô fazendo a faxina. Fazendo alguma coisa, a minha mãe aí também acaba ouvindo quando eu tô aqui na casa dela. Então, assim, vai pros ensaios também algumas vezes. Vou pros ensaios, acompanho. Antes eu acompanhava mais, né, no começo do namoro, né, mas depois a gente tem também outras coisas também que eu preciso fazer, né? Então, assim, mas sempre que dá e eu tenho a possibilidade, eu vou com a Karen. Já levei amigos, já levei... A minha família inteira já assistiu a Karen se apresentar lá no Memorial, que acho que o maior evento, né, em São Paulo, né? Um dos mais importantes aí, né, pela data festiva aí da independência boliviana. Exato. Então, assim, é isso que eu trago, assim, lógico que eu tenho muito mais experiências, histórias, a gente aqui tem que falar um pouquinho, né, mas em resumo foi isso, eu adorei a experiência e gostei muito do que os bolivianos sentem pelo país, que é algo que eu não estou acostumado aqui no Brasil, não é muito normal aqui. Sei que em outros países também tem, mas no Brasil não é. Isso aí. Então, gente, vamos caminhando para o final. Aumentar o som. Agradecer demais a vocês que acompanharam até o finalzinho. E se você gostou, manda aqui um comentário pra gente. Muito obrigada aí para todo mundo mesmo de coração. Nosso amigo Lucas, a gente já trabalhou alguns projetos antes. Gente, beijo para vocês e até uma próxima live. Tchau! Chao. Hasta luego. Es rojo, amarillo y verde. Son los colores. Rojo, amarillo y verde.